Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e ao amado Espírito Santo. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus esteja com todos no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos da live, sejam todos bem-vindos à ministração da palavra do Senhor. Que Deus chegue com salvação na tua casa, na tua família, em toda a tua parentela, no nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 5, que diz assim: E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. Verso 2: E da Síria tinha saído tropas armadas, e tinham levado presa uma criada ainda pequena da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã. Versículo 3: Esta disse à sua senhora: Se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor, e o declarou dizendo: Assim e assim tem dito a menina que é da terra de Israel. E o rei da Síria então lhe disse: Anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, pois, levando consigo 10 talentos de prata, e 6.000 peças de ouro, e 10.000 mudas de vestes. E também levou a carta para o rei de Israel, que dizia assim: Logo quando chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei a ti a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus que mate e dê a vida, para que este envie a mim, para que eu cure um homem da sua lepra? Considerai isso agora, e vede como busca ocasião contra mim. E quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissessem ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Manda-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Verso 9: E veio Naamã com seus cavaleiros e com o seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás limpo. E Naamã se foi, muito indignado, dizendo: Eis que eu dizia para mim, sai eu certamente, e estando em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e elevará a sua mão, e tocará o lugar, e sarará a lepra. Verso 12: Abana e Farpá, rios de Damasco, não são porventura melhores que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? E se voltou e se foi indignado. Mas os seus criados se achegaram a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não a farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás limpo. E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Repita comigo: e ficou limpo.
e ficou limpo. Só em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados do Senhor, glória a Deus. Preste todos atenção à palavra do Senhor. Glória a Deus, eu não quero demorar em nome de Jesus. Estamos diante do livro de Reis, ao qual está escrito a história de um homem, de um general de guerra, de um homem da Síria, um homem muito valoroso diante da Síria, do exército da Síria. Uma história a qual está escrita no livro dos Reis. E Deus traz, mediante a nossa vida cristã, essa passagem para nossas vidas. Não é a primeira campanha, muitas campanhas já participamos. E Deus trouxe logo nesse momento, porque nós precisamos ouvir o que Deus quer para a sua igreja. O que Deus quer para as nossas vidas. Aquele que não fez uma aliança com Cristo ainda, preste muita atenção o que Deus quer falar para você nessa noite. Naamã, general do exército da Síria, homem muito de extremo valoroso diante do seu senhor, o rei sírio. Homem ao qual ia nas guerras e vencia todos o seu exército contrário. Todos que vinham diante de Naamã caíam por terra. Não porque o exército da Síria era invencível, porque Deus permitiu que Naamã ganhasse as batalhas. Deus permitiu. Mas Deus relata, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de alta estima. O rei da Síria tinha um valor a mais pelo general Naamã, de que todo o exército da Síria era de autoestima, porque seu senhor, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E era homem valoroso de extremo, porém era leproso. Amados do Senhor, quem já meditou nos livros das leis sabe o que se encontra um homem leproso. Um homem leproso, quando Deus deu a Moisés o que era para fazer com um homem que tinha lepra. Um homem que se encontrava com uma mancha no corpo e era levado diante do sumo sacerdote, ele era diagnosticado com lepra. Ele era rapidamente levado para fora do arraial. Ele era isolado de todos. Imagine só. Na Síria, eles não viviam a lei de Deus. Eles não serviam ao Deus de Israel. Eles não prestavam atenção na Torá. Mas o versículo 2 relata: e da Síria tinham saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada ainda pequena da terra de Israel. Olha o propósito de Deus. Da terra de Israel. Qual o propósito de Deus? Trazer salvação para a Síria. Nosso Deus não é Deus só dos judeus. Ele é Deus das nações. Ele quer tornar o seu nome notório, para que todos saibam que só existe um Deus. Soberano, eterno, extremo. Só existe um soberano Deus. O Deus onipotente, que pode todas as coisas. O Deus onisciente, que sonda todos os corações ao mesmo tempo. Que sonda todos os pensamentos de toda a humanidade ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer essa soberania de saber o que eu e você pensamos por um só segundo. Por um só segundo. Por isso, nesse momento, Ele sabe a raça humana, quem tem lepra e quem não tem lepra.
Por isso, quem entrou com lepra aqui nessa noite, a lepra do pecado, vai sair purificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para isso que Deus colocou essa carta, esse escrito, a história de Naamã, para que se tornasse notório que há solução, que há milagre para aquele que busca o Deus verdadeiro. E se tornou notório aos ouvidos de Naamã que há um Deus em Israel. Através do profeta, há um Deus de Israel. Versículo 2. Aleluia. A qual servia a mulher de Naamã. Versículo 3. Essa disse a sua senhora: se rogasse o meu senhor, ela está falando Naamã, se rogasse a Naamã o profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós sabemos que um homem em si, ele não tem poder para curar o outro de uma lepra. Somente pelo poder de Deus pode acontecer. Se o homem em si, ele não tiver o Espírito Santo de Deus, se o homem em si, ele não tiver o poder de Deus, a essência, o sangue puro carmesim, a ministração do vai, quando ele escuta, vem, e ele vem, aí sim acontece. O que Deus colocou no meu coração, como foi dito aqui na palavra devocional, Deus já tinha ministrado ao meu coração. Se o que sai daqui dessa tribuna, você não der ouvido, jamais você será curado do pecado. Jamais. É necessário, porque Deus constituiu sobre a raça humana profetas na terra. Profetas na terra. E é necessário que você tome posse da palavra de Deus. O que Deus trouxe aos meus dias, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo por esses dias, essa semana, segunda-feira. O que Deus me fez lembrar de uma palavra: Deus é fiel. Deus é fiel. Quando eu aceitei a Jesus, Deus colocou essa palavra no meu coração: fiel. Deus, eu sou fiel. Aconteça o que acontecer, continuarei do mesmo jeito, fiel. Não mudo. Fidelidade é a essência de Deus. Fidelidade é a natureza de Deus. Por isso nós precisamos nos tornar semelhante a Jesus. Paulo falou, nós precisamos tirar o caráter humano e colocar o caráter de Jesus. O caráter de Cristo. O caráter de Cristo jamais, ele vai querer a natureza humana, os pensamentos pecaminosos, os pensamentos impuros. A natureza de Cristo é só ao Pai, a glória de Deus. Quando ele estava na terra, ele falou para os discípulos e para todos: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Cristo na terra, quando ele veio na terra, ele teve um propósito. Somente um propósito: ser fiel ao Pai. Ser fiel ao Pai. Quando Jesus desceu à terra, livro de Filipenses capítulo 2, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se despiu de si mesmo, veio à terra e fez o grande propósito: levar a cruz que era minha e sua. Foi o propósito. Livro de Isaías capítulo 61, verso 10. Ao Pai agradou moê-lo pela minha e pela sua alma. Foi a vontade de Deus que Jesus sofresse, Jesus subisse naquela cruz, subisse ao Gólgota, pela minha e pela sua alma. Por isso nós não podemos viver na terra de qualquer jeito. Se você entrou nessas portas sem propósito, saiba, como disse o varão nessa noite, nosso pastor, o propósito de Deus é contemplarmos a formosura de Jesus, os olhos como de fogo, o seu rosto excede a luz do sol, brilha mais do que o sol. Imagine só, quem olha para Jesus, por isso que João caiu como morto.
porque ele olhou para Deus e morreu. A Bíblia fala que Jesus foi lá e tocou nele, e tomou pela mão, e colocou de pé de novo. Só Deus pode restaurar, ressuscitar a vida do ser humano, mais ninguém. Por isso que Deus deu vida nova a Naamã. E se você entrou sem vida, sem propósito, sem esperança para o dia de amanhã, saiba que Jesus não morreu em vão. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra de Satanás, toda a obra do maligno. A obra do maligno é colocar o fardo pesado na raça humana, sem propósito, sem uma direção. Mas quando Jesus veio ao mundo, veio com um propósito: nos colocar a direção do Pai. Por isso que Ele é o único caminho, por isso que Ele é a única verdade e a única vida, a essência que leva a Deus. Somente Jesus. E o inimigo, ele é muito astuto. Ele é muito sagaz, ousado. Ele tenta nos entristecer, para querer colocar dúvida no nosso coração, se verdadeiramente Deus existe, se Deus é em nossa vida, porque está acontecendo isso, aquilo. Saiba de uma coisa: é tempo de endireitar as nossas veredas, preparai o caminho do Senhor, porque o Senhor está voltando. Ele não quer nos encontrar como servos dormindo, não. Quer nos encontrar vigilantes, esperando o noivo o tempo todo. E nessa segunda-feira, logo após o trabalho ali, estava com um propósito para ir, logo quando terminou o trabalho, perto das 9 horas, tomei um banho, eu falei, eu vou ali na casa do meu irmão receber um dinheiro, que ele estava para viajar no outro dia. Na casa do irmão Wellington, parente do nosso diácono Henrique, na outra rua. Tomei banho e desci. Eu falei, não vou de carro não, porque é perto, eu vou de bicicleta mesmo. E aí parei a bicicleta na porta, encostei a bicicleta na calçada, os varões trabalhando na entrada da porta, e aí entrei para a sala ali, fiquei em frente à porta, olhando para a bicicleta na porta. Tirei a bicicleta da rua e coloquei dentro da porta da entrada. Bicicleta nova, de mais ou menos R$1.500. 10 meses de uso só. E aí eu falei, aqui não tem como, não, se ousaria muito um ladrão chegar e roubar aqui na porta, na frente de todo mundo. E foi o que aconteceu. Entrei, estava ali, ele me dando dinheiro, e eu mexendo ali, dando a chave ali do Pix para pessoal. E de repente, quando veio na mente a bicicleta, quando eu olhei, sumiu a bicicleta. E ali eu pensei que era uma brincadeira de alguém. Será que é uma pegadinha? E quando eu olhei, não era. A gente montou na moto e fez um giro no bairro. Aí encontramos com a viatura, e a viatura já falou assim, eles já estão creio de uma hora mais ou menos fazendo assalto no bairro. 2 rebeliantes armados fazendo assalto de bicicleta. Estava já tinha assaltado uma bicicleta e a minha foi a segunda. E ali, quando eu dei o giro, que parei em casa, que estou ali conversando com Deus, Deus é Deus de livramento. Porque Deus permitiu, Deus falou no meu coração, Deus permitiu que ninguém viesse ali eles pegando a bicicleta. Foi algo muito sutil, algo muito rápido. Porque se alguém visse ali, ia ter reação, e alguém ia ser alvejado. Então, Deus cortou, como diz o Salmo 124. O inimigo preparou o laço do passarinheiro, mas Jesus veio e quebrou. Aleluia. Jesus, Ele nos ama muito mais do que um carro, uma bicicleta, uma moto. A nossa alma é preciosa, sabe por quê? Porque você é como uma bomba para o inferno.
A sua oração é como uma bomba para o inferno. A sua oração pode tirar muitos da sepultura. Muitos que estão viciados nas drogas. Muitos que estão na prostituição. Você é bênção para a sua casa. Quando você dobra o seu joelho, Deus peleja a favor dos seus. Por isso que o inimigo tenta o tempo todo, peleja contra a sua vida. Mas aquele que nos colocou de pé, e ele me disse ao meu coração: eu sou fiel. E não foi a primeira vez que Deus me deu o livramento de morte nítido na minha cara. Eu lembro que há poucos meses atrás, na mesma ocasião, na segunda-feira, eu estava no meu trabalho. Aí eu tinha marcado uns clientes para mais ou menos 6h30. Eu estava com um compromisso na igreja de oração às 7 horas. E aí eu marquei o último horário para as 18h30. E aquele varão, ele cancelou o horário. Eu falei, é de Deus. Então, rapidamente eu fechei. Ligou outra pessoa, dá para atender ainda? Eu falei, não, só amanhã. E com um propósito de oração, eu continuei vindo para a casa do Senhor. De repente, a gente começou a orar, interceder pela igreja, como a gente faz a segunda-feira. Quando eu cheguei no bairro de novo, estava lá a viatura com aquele furdunço. 2 meliantes armados de moto. Tinha passado nas barbearias do bairro. O meu lugar de trabalho é na barbearia. Já tinha passado de 2 e fizeram o arrastão. Levaram mais ou menos 6 aparelhos caros. E Deus falou ao meu coração que me deu o livramento de morte. Segunda-feira, na quinta-feira, a pastora não sabia e muitos não sabiam da igreja. Só quem sabia era meu irmão, Diácono Henrique, que eu contei a ele. E aí quando eu cheguei na quinta-feira, que eu estou sentado do lado, a pastora naquele peniel com Deus, ministrando, revelando muitas coisas do Senhor. E aí ela falou para mim, evangelista Zé Hilton, Deus lhe livrou da sepultura. Deus lhe livrou da sepultura, porque a obra continua. Deus é fiel. Ele nos chama com um propósito. Nós, quando levantamos a mão e aceitamos a Cristo como Senhor, precisamos olhar para o alvo, Jesus Cristo de Nazaré, amado do Senhor. Quando Naamã ouviu que a esperança nasceu no coração dele, que há uma solução para a sua lepra, rapidamente ele levou ao rei da Síria, ao seu senhor. O rei da Síria mandou carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando viu aquela carta, dizendo, cures o meu servo Naamã. De repente, o rei da Síria, ou o rei de Israel, como ele era um varão que não era centrado em Deus, um rei de Israel, porque se a mente dele estivesse buscando a santidade de Deus, na mesma hora, ele direcionava para o profeta de Deus. E não foi assim que aconteceu. O profeta Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as suas vestes. Não como buscando de Deus santidade, não. Porque muitos profetas rasgavam suas vestes no Velho Testamento, buscando de Deus algo mais de Deus no profundo. Quando eles queriam se humilhar a Deus. Mas o rei de Israel rasgou as suas vestes com medo do rei da Síria. É o que acontece com aquele que não está na direção do Senhor. Ele treme diante da afronta. Ele olhou aquela carta como uma carta de afronta. Mas o que Deus queria era mostrar o verdadeiro propósito. Purificar a Naamã da sua lepra e levar o Deus de Israel para a Síria, para que Naamã fosse um evangelista lá na Síria. Foi o propósito, que Naamã fosse como uma bomba para os demônios da Síria. E foi assim que aconteceu. Todos que têm
um peniel com Deus. Todo o que recebe tem um face a face com Deus. Foi assim na vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseguidor da igreja, mas quando ele teve um peniel com Deus, ali no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Deus, nunca mais ele foi o mesmo. É assim na vida de todo ser humano. Pode ser ele drogado ou não, pode ser ele bêbado ou não, pode ele ter dinheiro ou não. Todos que vai diante do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, quando ele tem um encontro verdadeiro, jamais ele será o mesmo. Jamais. Na mesma hora, ele tem que ganhar um rumo. E foi assim que aconteceu com Saulo de Tarso. Quando ele viu homem que procurava no temor ali andar no caminho certo, mas fazia o errado, matava a igreja de Jesus Cristo, pensando ele, obedecendo aos líderes fariseus, pensando ele que estava fazendo certo, mas foi totalmente errado. Meus amados irmãos, Saulo de Tarso, na sua boca, na sua essência, ele tinha a cruz de Jesus Cristo. Ele pregava o arrebatamento da igreja o tempo todo. A cruz diante dos ricos, diante dos pobres. Ele falou aos judeus: vocês não querem não? Pois eu vou pregar a quem quer. Vocês não querem? Pois eu vou pregar a quem queira. E ele começou a pregar diante de todos que só há uma solução para o pecador, para a raça humana: Jesus Cristo, aquele que verteu seu sangue precioso e ressuscitou dentre os mortos, verteu seu sangue para nos purificar da lepra que existe no coração do pecador. A verdade absoluta é essa: quem não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador está de lepra. A lepra da desobediência, como foi dito nessa noite. Quem não aceita Jesus Cristo, quem não quer o propósito, você que não tomou posse ainda, saiba de uma coisa: a sua alma está de lepra, porque você não aceitou o sangue que verteu na cruz para purificar a sua alma, ganhar uma direção. Não é por força, não é por violência, mas saiba que não há tempo mais, não há tempo. O que Jesus está falando no meu coração: não há tempo mais de cochear em dois pensamentos. Se eu quero Jesus hoje e amanhã eu estou todo atribulado não querendo mais. Se eu estou na dúvida se eu vou aceitar Jesus ou não. Jesus tem um propósito em sua vida. Desce-te depressa, que hoje eu falarei contigo. Desce-te depressa. Não há tempo mais. Não há tempo mais. Eu lembro que na doença que teve ali com minha filha, ela estava muito doente no nascimento. Eu falei com Jesus: Jesus, se o Senhor quiser alegrar meu coração, alegre. Salve a vida dela. Mas se o Senhor não quiser, jamais eu sairei da tua presença. Eu estava ouvindo um testemunho desse, de missionários lá fora. Missionários que pregam a palavra de Deus sem dúvida no seu coração. De repente ele foi preso com a família dele. E de repente aqueles rebeldes lá fora começaram a executar os seus filhos na sua frente. Negue o teu Jesus. Negue. Não posso. Jamais. Começaram a executaram a esposa. Negue esse Jesus. Jamais eu vou negar o meu Jesus. Porque eles sabiam para onde os filhos é difícil, mas eles sabiam para onde ia a família dele. O lugar guardado no céu, a sua coroa no céu de glória. E aquela arma apontada para a cabeça dele: negue Jesus agora. Ele começou a louvar a Deus. E Deus me traz agora a vida de Estevão, o primeiro diácono
constituído por Deus na igreja primitiva. O diácono Estevão foi colocado diante do sinédrio e ele começou a ser interrogado pelos fariseus, porque ele estava pregando a Jesus. E ele, sem sombra de dúvidas, começou a falar, começou a trazer, descortinar a história bíblica, desde Abraão, Moisés, e passando pelos Salmos e trazendo diante do sinédrio. E começou a falar: Jesus Cristo é a promessa do ungido de Deus. Só existe uma forma de vocês ser salvos. Imagine um homem falando diante da lei. E aí ele foi arrastado até a morte. Ele olhou para cima e contemplou Jesus Cristo à direita de Deus. E falou: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. É a chave para ir para o céu. O perdão de Deus estava sobre Naamã, quando ele podia muito bem, se Deus não quisesse, sair de Israel leproso. Mas o propósito de Deus para Naamã foi curar a ele. E usou o profeta Eliseu: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua pele será restaurada, e serás limpo. Ele não quis de imediato obedecer. Não quis, Naamã não quis. É o que acontece com a gente. A gente ouve a Cristo, ouve a palavra, entra na igreja, sai da igreja, ouve a palavra, não quer conserto, não quer melhorar, entra dia, sai dia, não quer Jesus. O tempo todo nos nossos ouvidos: Jesus, Jesus te salva, Jesus te ama, mas não quer. Mas nós, como aquele servo de Naamã: meu pai, se fosse para fazer alguma coisa grande, tu não farias? Uma coisa tão fácil, meu pai, por que não faz? Vai. E ele ouviu ao servo, o Senhor, Naamã, ouviu os seus servos, os seus soldados. Volta-te depressa e mergulha enquanto há tempo. Volta-te depressa, mergulha enquanto há tempo. Porque, como diz o livro de Eclesiastes, ninguém sabe do dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Se minha vida tivesse toda desconcertada e Deus permitisse que aquele ladrão me alvejasse e me matasse ali por causa de uma bicicleta, será que eu iria para o céu de glória? Mas o evangelho é esse. Como Eliseu não aceitou receber ouro, nem prata, nem veste, o evangelho é evangelho de sinceridade para com Deus. Quando você vive uma vida sincera com Deus, não existe lepra que pode ficar sobre a sua vida. Porque você consegue obedecer a palavra. Porque, como diz a palavra no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor. Como mel é doce a minha boca, assim é a palavra do Senhor. Precisamos nos consertar. Deus chama a humanidade para um conserto depressa. Mergulha. E não é para dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mergulho, não. É para ir até o 7, o número do Espírito Santo. Quando ele mergulha 7 vezes, aí sim, o Espírito Santo de Deus restaura toda a vida. E o que aconteceu com Naamã tem que acontecer com a humanidade. Naamã não foi restaurado somente o exterior. Saiba disso. O exterior, a pele, não. O propósito de Deus foi a alma de Naamã. Ele aceitou o Deus de Israel.
Ele aceitou o Deus de Eliseu, do profeta Eliseu. A palavra é bem clara. A palavra é bem clara. Quando Naamã vai ali e insiste em entregar o ouro, a prata, as vestes, e o profeta Eliseu não recebe. Ele disse, então, deixa que eu só pegue a areia de Israel e leve sobre 2 jumentos, para que lá na terra da Síria eu possa me curvar ao Deus verdadeiro. Ele queria dobrar os seus joelhos na terra de Israel, ao Deus de Israel. Quando você se curva a um Deus que não é o verdadeiro, você é prostituto diante de Deus. Todo aquele que não se curva ao Deus de Israel é prostituição espiritual. É o maior pecado diante de Deus. A prostituição espiritual e a blasfêmia contra o Espírito. Amados do Senhor, precisamos rapidamente parar de ser evangélicos e ser verdadeiramente cristãos autênticos, seguidores de Cristo, o caráter de Jesus. O caráter de Jesus é o que Deus quer. Aí sim, vamos sair das águas purificados, com a nova mentalidade. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, Naamã creu. Quem crê e for batizado, aquelas águas foram como um batismo para Naamã. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. A palavra de Deus é dura. E é o propósito da palavra: nos tirar do nosso conforto e nos colocar onde Deus quer, no centro da vontade de Deus. É a palavra de Deus. Foi assim na minha vida e não vai ser diferente na sua. É um confronto todo dia. Você tem que mudar, sair do seu estado, o que você vive. Acorda sem uma direção. Acorda, não dobra o joelho. Acorda, não medita na palavra. Acorda, se vir uma afronta de alguém, você não tem uma palavra para dar para ela, porque aquela pessoa está magoada, ferida, e você não tem uma palavra de consolo. Mas Deus não quer isso para a minha e para a sua vida. Deus quer que nós sejamos fortalecidos com o Espírito de Deus, para que possamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sarados de alma, corpo, alma e espírito, sarados para pregoar o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. Amados do Senhor, quando eu estava, Deus me dando aquele louvor, a qual o nosso saudoso pastor Zé Carlos, eu lembrei a fidelidade de Deus, harpa 535. Só para concluir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Ele não muda. O homem, ele pode mudar, mas todavia Ele permanece fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem souber me ajuda em nome de Jesus. 535. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
criaste, tal como era, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tua mercê tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz e segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aplauda Ele, porque Jesus Cristo é fiel. É fiel. Amém, amados? Saiba de uma coisa: existe um propósito para a palavra de Deus, e que nesse quarto elo você sai daqui com posse da palavra, que quando você toma posse da palavra, a sua alma é restaurada, como foi a vida de Naamã. E eu agradeço essa rica oportunidade.